Repete comigo assim: quando tudo dá errado. Que isso, pastor? Vai começar mal assim hoje? Repete de novo: quando tudo der errado. Deixa eu dar uma palavrinha com eles aqui de surpresa. Eu quero um Thales no final. Calma, Paulinho, não leva, não carrega tudo com você não, fica nervoso não. Bota aquela música que o Caio Santos faz um milagre naquela guitarra para ver se o Paulinho... Quando tudo der errado, repete comigo. Às vezes a gente é assim, né? A gente acha que tem momentos na vida que tudo dá errado. Parece aquela jovem que ali na sua adolescência, ela 18, 19, tem umas que são assim com 25 também, né? Mas parece que tudo dá errado, o namorado terminou o relacionamento, a mãe brigou e botou de castigo, ela não foi bem na prova que tinha que fazer, a melhor amiga dela está se mudando de casa e vai para outra cidade, e tudo deu errado na vida dela, parece que o mundo vai acabar. Sabe, tem hora que tudo dá errado, tem hora que as coisas, as circunstâncias, as situações da vida, elas nos amassam. É aquele resultado ruim no exame de sangue, é aquele resultado de imagem que a gente não gostaria, é aquele relacionamento com uma pessoa que a gente gostava, que a gente gosta, confiava tanto, mas em um determinado momento aquilo ruiu por alguma razão, como dizem aí, azedou, e o relacionamento ficou difícil. Tem momentos na vida que as coisas parecem que vão dar errado, mas quando tudo dá errado, nós precisamos ter uma palavra. Diga uma palavra. Eu digo palavra porque a palavra de Deus é o nosso sustentáculo, ela é a base que nos sustenta, aonde nós podemos pisar. A Bíblia diz que podem passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então cada promessa de Deus, quando ela é dirigida para a minha vida, eu posso ter a certeza absoluta de que ela vai se cumprir. Não há dúvidas disso, ela vai se cumprir. Não dá para esmiuçar o assunto. Eu estava conversando com os pastores hoje de manhã lá no encontro, falando de profecia. Aliás, lá no meu canal do YouTube, tá? Fernando Souza, você pode ir lá no YouTube, me segue. Estou rumo aos 500 seguidores e preciso chegar aos 1000. Conto com você. Lá tem agora uma nova série que eu estou ministrando, que é sobre o fim dos tempos. E uma das aulas que eu dou ali, curtinha, 10 minutinhos, 7 minutinhos, 12 minutinhos, fala teorias e profecias. Às vezes a gente baseia a nossa vida muito nas teorias, mas aquilo que nos sustenta, que nos impulsiona e que faz com que a gente vença, são as palavras proféticas de Deus. Teorias são teorias, às vezes até são verdadeiras, mas enquanto teorias, são apenas especulativas. E às vezes a gente vai vivendo e fica achando assim, puxa, eu estou com azar, e usa a palavra danado. Eu não gosto de danado porque é dado ao diabo, mas quem gosta? Eu estou com azar danado, e atribui o sucesso ao fracasso, ao azar, ou à sorte, atribui a vitória ou a derrota às vezes ao acaso. Aí tem um cantor ou a cantora que eu não lembro lá, que escreveu uma música, o acaso vem, e a gente fica viajando nessas histórias. Mas existe uma promessa, existe uma palavra, existe uma profecia na palavra de Deus que nos assegura, que nos sustenta, que suporta a nossa vida e que garante que nós vamos sair vencedores no final dessa história. Se hoje você está passando por uma situação difícil, por um dia difícil, se hoje o seu momento é ruim, se hoje parece que todas as coisas estão dando errado, se hoje talvez você veio na igreja e está tudo tão ruim que eu preciso de uma oração, eu quero dizer para você que a palavra, uma das promessas é assim: o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Vamos falar de novo? O choro pode durar uma noite, a sua dor pode durar uma noite, o seu problema, o dia difícil, mas a alegria sempre vem pela manhã. Ela vem, ela virá sobre a sua vida. E eu queria sustentar a palavra dessa noite, quando tudo dá errado, em cima de uma palavra de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos, diga assim, eu sei. Pergunta para quem está do seu lado, você sabe? Se não sabe, vai saber hoje. E sabemos que todas as coisas, eu disse,
todas as coisas. Algumas coisas, poucas coisas, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem um chamado sobre a sua vida. Eu acabei de fazer um chamado e fiz um apelo, porque você é mais um. E Deus está chamando, Jesus está chamando para você ser mais um. E quando nós nos colocamos na condição de sermos mais um do Senhor Jesus, porque cremos nele, nós recebemos juntamente com isso essa promessa, essa palavra que diz que nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. A gente olha para a nossa vida como se ela fosse peças separadas. E quando a gente vê a vida como peças separadas, às vezes a gente não consegue compreender a mão de Deus nos ajudando, nos abençoando e fazendo com que no final nós sejamos vencedores e abençoados. Eu queria voltar esse texto em duas versões diferentes, na revista atualizada e na revista corrigida. Revista atualizada diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O mesmo texto na versão corrigida diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, diga, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A diferença aí está exatamente nessa palavra juntamente. As coisas concorrem juntas, quando as partes se juntam, quando essa colcha de detalhes se junta, quando esse quebra-cabeça, uma pecinha do quebra-cabeça, ela não te diz nada, mas quando ela está dentro de um conjunto de outras peças, você vai ver uma imagem, você vai ver uma figura. Deus está montando a sua vida como um quebra-cabeça, e essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas não existe. Ele tem um propósito, ele tem um plano, e a vontade de Deus é que todas essas situações da sua vida, no final, concorram para o seu bem. Diga: eu sou abençoado. A bênção de Deus está sobre a sua vida, querido. Entenda isso, receba isso como palavra de Deus. Na Bíblia, aqueles que são crentes há mais tempo, lá no livro de Gênesis, tem a história de um homem chamado José. E José, quando era um rapaz, quando era novo, ele foi o filho da velhice do casal Jacó, que se transformou em Israel, e Rebeca. E a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que aos outros irmãos, e deu para ele uma túnica toda colorida, e os irmãos tinham inveja dele. E José, ele teve sonhos, sabe? É importante a gente sonhar os sonhos de Deus, porque assim como nós sonhamos, como nós desejamos aquilo que Deus deseja, assim vai acontecer na nossa vida. Por isso eu quero lhe dizer: Deus tem sonhos maravilhosos para você. Aprenda a sonhar os sonhos de Deus. Glória a Deus. José, ele era muito invejado, e no sonho dele, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E ali ele entendeu que o sol, a lua e as estrelas eram o pai, a mãe e os irmãos, e eles tinham muita inveja dele. Um dia os irmãos dele foram para o campo cuidar do rebanho, e estavam demorando muito, e Jacó mandou José atrás dos irmãos, e os irmãos tinham muita raiva dele, tinham muito ódio dele. Assim, eu não tenho problemas de família com o que diz respeito ao irmão. Na minha casa eu sou o filho preferido, sempre fui. A minha esposa diz assim: aqui vai ser filho único. Não tenho culpa. Mas também tudo que acontecia de errado, a culpa era de quem? Eu nunca podia botar a culpa no meu irmão. Não tinha irmão para colocar a culpa. Mas sempre fui o preferido. Os irmãos tinham muito. Quem tem irmão aqui? Deixa eu ver. Não, na sua família, claro que não tem esse problema de inveja, de briga, irmão com irmão, né? Não, não tem. E se tinha, a partir de hoje não vai ter. Não vai ter. Quando eles viram José, a raiva deles era tão grande que eles pegaram assim: vamos pegar esse cara, vamos matar ele e vamos ver o que vai acontecer com o sonho dele. O que eu estou dizendo para você, irmão? Aquilo ali representa o próprio inimigo. Se você tem um sonho, se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, o inimigo, ele quer destruir, derrubar o seu sonho, a sua promessa, a visão que Deus deu para você. Sempre roubar, matar e destruir seu casamento, acabar com seus relacionamentos, destruir a sua família, fazer você acreditar que a sua saúde só vai piorar e nunca vai melhorar. Mas eu estou aqui para dizer que mesmo diante de uma situação ruim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Quando esse quebra-cabeça
cabeça se ajustar, você vai ver que Deus está projetando a sua vitória, o seu sucesso. Quem crê nisso diz um amém bem forte. E lá vinha José, serelepe, e pegaram ele, não ligaram para o fato de ser irmão, deram uns tapas nele e jogaram ele dentro de uma cisterna seca no deserto. Pegaram a túnica dele, que era o sinal da sua preferência, mataram um cabrito, jogaram sangue para devolver a túnica para o pai e dizer: seu filho morreu. Que família, né? Não dá tempo de eu contar a história toda dessa família, mas Deus fez coisas extraordinárias nessa família. Sabe, aquilo que às vezes parece ser o caos, é o caos para nós. Deus tem a expertise, Ele tem o poder e o conhecimento para transformar todo o caos em uma grande bênção. E José ficou lá jogado. E o irmão mais velho de José, Rúben, quando eles pretendiam matar o garoto, eles diziam: não vamos matar o garoto. Vem aí uma caravana de ismaelitas, vamos vender ele. O que é melhor, matar ou vender como escravo? Vender o rapaz como escravo. E como escravo ele foi conduzido por uma caravana de ismaelitas e vendido no Egito. Quando ele chega no Egito, ele é exposto em praça pública como comércio ambulante para ser comprado por alguém. Um escravo exposto em praça pública, ele fica nu, porque o dono tem que olhar para ver se tem algum defeito. Passou vergonha, passou pelo medo, pelo aperto, pelo constrangimento, pela dificuldade. Facilmente, se fosse um de nós, poderia dizer assim: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. E finalmente um egípcio, um oficial egípcio comprou, o nome do homem é Potifar, comprou aquele jovem para ser seu escravo, levou ele para sua casa. E Deus abençoava tanto as mãos de José, tudo que ele colocava a mão prosperava, que ele assumiu rapidamente o posto do mordomo-chefe da casa daquele egípcio, mas ainda escravo. E era jovem, era bonito, e a mulher daquele egípcio se encantou por ele e queria dormir com ele. Quem tem entendimento entenda o dormir. Mas ele não quis, porque ele sabia que não podia trair a confiança do seu Senhor. Nós conhecemos a história e sabemos que aquela mulher mentiu, forçou ele, tentou agarrar ele, e ele, para fugir da mulher, deixou a roupa, parte da sua capa, e ela pega aquela capa, entrega para o marido e diz: esse escravo hebreu, antes era o amante desejado, agora é o escravo hebreu que você trouxe para essa casa. Ele quis me humilhar. Potifar fica endemoniado de raiva, acredita na mulher e coloca José na prisão. Coloca José onde? Lembra do sonho? O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Depois disso, ele foi traído pelos irmãos, dado como morto para o seu pai, vendido como escravo, colocado em uma casa egípcia e agora tinha parado na prisão. Pergunta para quem está do seu lado: onde é que Deus está? E ele ficou na prisão durante muito tempo, até que na prisão ele teve, depois de algum tempo, parece história de filme, ele era tão abençoado por Deus que mesmo na prisão ele se tornou o responsável pelos outros presos. Até que um dia o copeiro de Faraó e o padeiro foram presos e eles sonharam, e José interpretou o sonho deles. O sonho de um seria que daí a 3 dias ele seria morto ou enforcado, e o sonho do outro é que ele seria restituído ao seu lugar. O copeiro voltou para o seu lugar e o padeiro foi enforcado. E ele disse assim para o copeiro: quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim, fala bem de mim, para eu sair dessa prisão. E o copeiro voltou para o lugar dele e nunca se lembrou de José. Sabe, o nosso crescimento, a nossa vitória, a nossa prosperidade, a nossa felicidade, ela não está na mão dos homens, ela está na mão de Deus. É Deus que faz. Às vezes a gente tenta dar uma ajudinha, dar uma força, fazer alguma coisa para a coisa acontecer mais depressa, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Quantos acreditam nisso? Às vezes quando a gente tenta ajudar muito, a gente atrapalha, né? A gente tenta dar um jeitinho,
força aqui, força ali, acaba atrapalhando e não dá certo. 2 anos depois, Faraó teve um sonho das 7 vagas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas cheias e das 7 espigas vazias, e ninguém sabia interpretar o sonho. Aí o copeiro lembrou. O que houve com o copeiro? Deus fez ele lembrar de José. Para encurtar essa história, José foi ao trono de Faraó, interpretou o sonho, deu conselhos ao Faraó, e aquele jovem que foi vendido como escravo, aquele jovem que foi jogado numa cisterna, aquele jovem que foi insultado, incriminado, sendo inocente, aquele jovem que viveu na cadeia durante muitos anos da vida dele, agora ele está diante do rei do Egito dando conselho. E o rei do Egito gostou tanto do conselho daquele jovem, que pegou o anel e colocou no dedo dele, dando autoridade, e tornou ele o primeiro ministro daquele reino. Depois do rei, ele era o cara que mandava. Está entendendo? Às vezes a dificuldade da nossa vida, a gente fica lamuriando, a gente fica reclamando, a gente fica se chateando, às vezes a gente perde o emprego e acha que aquilo é o fim do mundo. Às vezes Deus fecha uma porta porque Ele tem uma outra porta maior para abrir para você. Às vezes uma possibilidade sai das suas mãos, é porque Ele já está planejando uma coisa muito melhor. Às vezes é um namoro errado, eu falei namoro e não casamento. Às vezes é um namoro errado, e vai embora e fica triste, mas isso não é um tipo de tristeza, isso é livramento de Deus. Quem tem ouvido, ouça. E a gente fica chateado, a gente fica triste, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, está tudo dando errado, a minha vida não é uma droga, isso não presta. Tem gente que vai alimentando tanto esse tipo de pensamento que chega a pensar em tirar a própria vida, a desistir do casamento, a fechar a empresa, a querer mudar tudo na vida. Vou dar uma virada na minha vida. Querido, a virada que você precisa na vida é conhecer Jesus. E não dá virada não, deixa que Ele dá. Deixa que Ele vai fazer. Assim como Ele fez com aquele endemoniado que andava rangendo os dentes, se cortando, gemendo, pelado, transformou ele num homem lúcido, próspero, liberto e abençoado. O cara casou. Se ele casou, você também pode. 2 ou 3 disseram amém, mas eu fiquei com vergonha. Deus faz do órfão viver em família. Deus faz da estéril mãe de filhos. Deus faz do solteiro casado. Deus faz do pobre rico. A Bíblia diz isso: quem enriquece e quem empobrece é o Senhor. É a mão de Deus, é a boa mão de Deus. Talvez o recorte da sua vida hoje, talvez esse trecho da sua vida que você está vendo, ele seja um trecho ruim, talvez seja um momento ruim na sua história, talvez seja um momento ruim na sua família, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que ainda não acabou, e que todas as coisas, nós sabemos disso, isso é um saber, essa palavra saber é uma revelação espiritual, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando juntar um problema com outro, uma solução com uma saída, o quadro vai estar pintado, o quebra-cabeça vai estar montado, e você vai ver que a sua família é feliz, que você é próspero, que você tem saúde, que você é salvo por Jesus Cristo, que a sua vida é uma bênção, que seus filhos são uma bênção, que seus netos são uma bênção, e você está pronto para reinar com Cristo. Esse é o futuro que Jesus escolheu para você. Então para de olhar só para o hoje, olhe para o amanhã e creia que Deus vai fazer algo diferente. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Motivação, não, ela te motiva, o seu coração aquece, mas ele tem uma base. A diferença da motivação pura e simples é que ela é simplesmente palavras bonitas, emocionantes, mas aqui eu estou falando com base numa promessa de Deus. E como eu disse no começo, é o nosso Deus que não pode mentir. E Ele disse: isso que você está passando vai contribuir no futuro para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Os anos se passaram na vida de José. Os anos se passaram na vida de José. E veio uma grande fome. Era um dos sonhos de Faraó.
7 vacas gordas, que eram 7 anos de muita fartura, e depois 7 anos de vacas magras, que eram anos de muita dificuldade. E quando começou os 7 anos de vacas magras, não chovia na terra, toda a terra do Egito e as circunvizinhanças começaram a passar fome, a passar necessidade. Mas no Egito tinha dinheiro, porque José, ele era o administrador geral da terra, e ele arrecadou no tempo da fartura. E no tempo da fome, ele vendia comida e comprava as terras de todas as pessoas. Deus prosperou aquele homem. Seu pai, Jacó, estava passando também pela dificuldade. Sua mãe já havia morrido, e Jacó estava passando por dificuldade, porque a terra de Israel também estava passando fome. E ele mandou os irmãos irem ao Egito para comprar comida. Lembra daqueles irmãos que venderam ele como escravo? Agora eles precisavam ir ao Egito para comprar comida. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe aonde eles foram comprar comida? Sabe, no Egito. Mas você sabe quem vendeu comida para eles? Ah, eu tenho certeza que sabe. Eles foram parar exatamente na mão do irmão que eles haviam traído e abandonado. Ah, pastor, isso é Deus escrevendo certo por linhas tortas. Não é não. É Deus movendo o destino. Deus já sabia o final. Deus já sabia que faria de José um grande homem, primeiro-ministro daquela terra. Deus já sabe o final da sua vida. Ele quer fazer também de você um grande homem, uma grande mulher, para a glória do nome dele. Esse é o plano, esse é o projeto de Deus, e é isso que Deus vai cumprir na sua vida. Não fica olhando para o hoje. Vamos encurtar a história. Quando aqueles homens vão lá comprar, José faz alguns testes com ele. José conhece os irmãos, mas agora José era diferente. Vestia-se como o Egito, falava na língua egípcia, e os irmãos dele não conseguiram conhecer José. Mas depois de algum tempo e de algumas provas que José colocou aqueles homens para passar, tem um texto que é marcante. Projeta para mim, Jean. Ué? Não vai dizer que esse cabo que eu já mandei você comprar até hoje não comprou, né? Tem um pessoal que diz assim: coitadinho do Jean, o pastor fica expondo ele. A quem muito é dado, você fala a sua aí pra ele, hein? Ué, então não vai botar o texto, eu vou ler para você e você ouve. Aí é mole, hein? Ah, tá cheio, né? Eu vou fazer uma cabinezinha para mim aqui com ar-condicionado também, para eu pegar de dentro, né? Tudo suave. Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz assim, é José falando, tá? Gênesis 50, 20 diz assim: vós, falando para os irmãos, na verdade intentaste, desejaram o mal contra mim. O que ele disse? Vocês, meus irmãos, desejaram o mal contra mim. Acha que ele está brigando? A frase, o versículo termina assim: porém, Deus transformou o mal em bem. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é aquele que transforma o mal em bem. É aquele que abre porta em portas fechadas. É aquele que abre caminho aonde não existe caminho. É aquele que dá esperança aonde não existe mais esperança. Quem me compreende diz amém. Eu queria que você focasse agora aqui para mim, porque eu estou caminhando para o final. Eu queria aplicar essa palavra e permitir que o Espírito Santo possa trazer à sua memória agora algo que confronte você com a sua realidade. Eu não conheço você, não conheço todos vocês, mas eu sei que momentos, que situações e que circunstâncias difíceis nós sempre passamos. E se você veio aqui hoje e está passando por uma situação dessas, que está achando que as coisas não estão dando certo, que nada está funcionando, que as coisas não estão andando, que está achando que Deus se voltou contra você, está achando que está a ponto de desistir de alguma coisa que talvez seja seu sonho, seja tão importante para você, entenda que tem uma palavra que diz:
todas as coisas, elas cooperam juntas, não são isoladas, mas são juntas para o bem daqueles que amam a Deus. O pastor Jefinho está falando para mim hoje do dia, daqueles dias que a Lívia quase foi dessa para melhor, ia para melhor mesmo, mas não era o tempo. E ele contou as coisas que ele viu lá, estava contando para mim hoje. Eu falei daquela manhã, para amanhã de domingo, né? Eu fiquei doido em volta do hospital, andando para lá e para cá. Eu contar em nada não significa nada, né? Só que eu estou fazendo caminhada, né? Mas quando a boca abre para professar a palavra de Deus, isso é rocha sobre os nossos pés. E aonde há o desengano do médico, o médico pode dizer que acabou, mas a última palavra é de Deus. Sabe, o advogado pode dizer que não tem jeito, você vai ser preso. A única palavra, a última palavra de Deus. O contador pode dizer que você quebrou, mas não se engane, a última palavra de Deus. Seus amigos podem dizer que esse casamento não dá mais certo, mas não se engane, a última palavra de Deus. As pessoas podem dizer que você não tem jeito, que você não presta, que você... Como é que falava para o Evandro? Como é que falava para o Evandro, a mãe dele? As pessoas podem dizer, às vezes, até a sua família, que você é pedra de tropeço. Não acredite nisso. A última palavra de Deus. E no final, eu estava vendo, eu usei a pastora Lívia como exemplo, porque eu vi ela lá abraçada com uma pessoa no encontro que deve estar por aí, orando e chorando junto e ministrando. E assim, a quantidade de experiência, de força e de fé que ela recebeu, porque um dia ela passou por uma UTI quase morta, mas hoje ela tem autoridade para dizer: o Senhor me livrou de lá, e o Senhor pode livrar você também. É o Deus que faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você tenha vivido uma vida libertina, com uma mulher adúltera, tenha vivido de baile em baile, de mulher em mulher, de marido em marido, e o que você tem hoje não é sua mulher, não é seu marido, essas coisas. Talvez tenha vivido nas drogas, no meio do tráfico, na criminalidade, enfim, talvez seja um mentiroso, inveterado, invejoso. Eu não sei qual é a história da sua vida. Talvez você seja como eu, bonzinho. Minha mãe dizia que eu era um santo. Não sei porque ela me dava de vez em quando umas varadas. Eu acho que ela me confundia com meu irmão que eu não tinha. Muito de vez em quando. E mamãe dizia assim: perdidas foram as chicotadas que meu pai me deu e errou. E eu dizia para ela: perdidas foram aquelas que você me acertou. Até para você que é bonzinho e você acha que as coisas boas acontecem na sua vida porque você nunca bebeu, nunca fumou, nunca cheirou, nunca traiu, nunca fez nada de errado. Mas quando você conheceu a Cristo, você percebeu que Jesus, ele acabou igualando o pior dos pecadores a você. Porque o pecado que te leva para a condenação não é fumar, beber, matar, roubar, adulterar, é não crer em Cristo. E por mais que você seja bom, talvez até melhor que eu, acho difícil. Só o Thiago. Talvez até você seja melhor, mas você descobriu que sem Jesus não tem jeito. Não dá. E hoje você pode dizer para essas pessoas: você se acha muito bom. Uma vez eu fui fazer uma visita na casa do meu sogro, lá perto da BR. E quando a gente abordou ele, nós éramos namorados, hoje é crente em Jesus, né? E ele disse assim: mas eu não tenho pecado. O cara fumava, bebia, tinha 2 mulheres, jogava valendo dinheiro. Maurício, foi mal, estou expondo o Zé Carlos aqui, né? Mas é uma boa obra, né? Nem vou contar a sua história. Essa eu deixo você mesmo contar aqui qualquer dia desse. Mas eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa. Até as pessoas boas precisam de Jesus. E para você nessa noite, seja qual for a sua situação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.